Lucas 16, verso 11, que diz assim a palavra de Deus, nosso Jesus dizendo: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam, ridicularizavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Olha isso, irmãos. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus, que Jesus disse. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, ao olhar humano, ao olhar dos teus olhos, nos ajuda, Pai, a olhar como o Senhor olha, nos dá a tua visão, nos dá os teus olhos, nos ajuda, Pai, a enxergar a vida, o mundo, as pessoas e a nós mesmos com os teus olhos. Abençoa que nessa manhã o Senhor possa nos dar uma nova visão, uma nova maneira de enxergar, e que o Senhor possa produzir esse milagre pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Jesus curou muitos cegos, né, irmãos? Mas veja que o olhar de Deus é tão diferente do ser humano que eu acho que, na verdade, a cegueira é total, né? Desde a queda, e às vezes nós mesmos precisamos ser curados da cegueira, né? Porque numa outra tradução, esse último verso, diz que o que é elevado, o que é superior, o que é maravilhoso aos olhos dos homens, é abominável aos olhos de Deus. Então a gente já nota aí, queridos, uma diferença de valoração, né? Como o ser humano, em geral, valoriza as coisas e como Deus valoriza as coisas, são totalmente opostos, totalmente diferentes. E isso é muito sério, né? Porque isso mostra que o ser humano, em geral, desde a queda, tem uma mentalidade muito diferente da de Deus. E por isso a gente vê, por isso o mundo é como é, cheio de guerras, violência, conflitos, tanta exploração, tanta maldade, tanta crueldade. Por quê? Porque o que é elevado aos olhos do homem é abominável aos olhos de Deus. Então, por isso que o mundo é como é, por isso que o céu é como é. Porque em um é prezado o que o homem preza, e em outro lugar, nos céus, é prezado o que Deus preza. Então, há uma inversão de valores, irmãos, há uma inversão de significados. Se você pegar como o ser humano normal, o ser humano natural pensa, você inverte isso, vira isso de cabeça para baixo, pronto. Você achou como Deus pensa. Porque o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. As bem-aventuranças, lá de Mateus capítulo 5, apontam isso claramente. Porque se você for analisar, o texto é muito bonito e às vezes a gente não analisa. Mas todas as bem-aventuranças, Jesus colocou elas para serem um contraponto ao nosso pensamento natural. Se você for analisar, cada bem-aventurança parece algo absurdo, parece o contrário do que a gente esperaria. Quer ver? Por exemplo, quantos likes teria? Olha só, bem-aventurados os pobres em espírito. Quantos likes isso ia ter nas redes sociais? 2, 3. Agora, bem-aventurados os que ostentam. Ia ganhar muito like, porque se você for ver o que ganha likes na rede social, é ostentação. Então veja como é um contraponto. Quando a gente pensa em felicidade, que a palavra bem-aventurado é felizes são. Quem são os felizes? Você pensa, feliz é aquele que ostenta, que está esbanjando. Jesus fala, não, felizes são os pobres em espírito. Então há sempre um contraponto. Bem-aventurados os que choram. É isso que a gente pensa? Não, geralmente bem-aventurados os que postam sorrisos nas redes sociais. Está todo mundo lá postando sorrisos,
a vida da pessoa nem é aquilo, mas ela quer mostrar que é assim, quer mostrar uma vida maravilhosa, posta sorriso. Bem-aventurados os que postam sorriso. Jesus não. Bem-aventurados os que choram, os que se quebrantam, que se arrependem, que choram na presença do Senhor, que não precisam maquiar uma vida irreal. Não. Bem-aventurados os humildes. Quantos likes ia ter isso, um humilde? Não. No mundo é bem-aventurados os soberbos, bem-aventurados os que se acham, os que se colocam acima dos outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Na verdade, no mundo aí, quem se dá bem? Quem são os bem-aventurados felizes? Os que conseguem driblar a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que estão perdoando todo mundo. Mas no mundo, na verdade, bem-aventurados são os que atacam os pecadores, que combatem, que não tem misericórdia, coisa nenhuma. Bem-aventurados os puros de coração. Quantos likes uma pessoa pura de coração ia ter? Não, no mundo, na verdade, o que se preza é aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa esperta, que consegue, se dar bem em tudo, que tem um jeitinho para tudo. Bem-aventurados os pacificadores. Você vê nas redes sociais, aí nos canais, as pessoas pacíficas recebendo muitos seguidores? Não. Na verdade, quem recebe muitos seguidores é aqueles que têm opinião forte, que está batendo em todo mundo, criticando todo mundo, combatendo ferozmente o outro lado polarizado. É isso que é seguido, é isso que são os bem-aventurados para o mundo, aqueles que estão sempre bélicos, sempre combatendo, é esse que as pessoas seguem. As pessoas raivosas, criticando o outro lado na política, de uma forma totalmente polarizada, sem nunca enxergar ponto positivo do outro lado, é só combate, combate, combate. Bem-aventurados os perseguidos, Jesus disse, por causa da justiça. Então, na verdade, o que o ser humano pensa é bem-aventurados que não tem nenhuma tribulação, que a vida está maravilhosa. Aí Jesus fala, conclui as bem-aventuranças: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, aonde? Nos céus. E é isso que o mundo preza, o olhar do ser humano, não. A bem-aventurança neste mundo concluiria, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês aqui na terra. Então veja como Jesus contrapõe toda a expectativa humana, inverte e fala o que Deus preza. Deus não preza os soberbos, as pessoas raivosas, as pessoas que ostentam. Não, Deus preza os humildes, os misericordiosos, os pacificadores. Essas são qualidades que o mundo busca, irmãos. Uma pessoa pacificadora, humilde, misericordiosa, não, ninguém busca isso. Isso você só vai ver sendo pregado, quando é pregado na igreja. Você nunca vai ver em lugar algum, seja em coach, seja no canais de YouTube, alguém te ensinando a ser pacificador, ensinando a ser misericordioso. Então, irmãos, por que há essa diferença entre o olhar humano, que o ser humano preza, e o olhar de Deus, o que Deus preza? Porque geralmente o ser humano busca o que satisfaz os seus interesses egoístas em detrimento dos interesses dos demais. Ele quer ter poder sobre os outros e ele quer receber a aprovação humana, quer receber os aplausos humanos, quer estar acima de todos. Então, o ser humano está sempre buscando formas de se exaltar, se vangloriar, de ostentar, de causar inveja. Você vai ver que a maioria dos posts, a pessoa lá postando viagens maravilhosas, restaurantes maravilhosos, para quê, irmãos? Muitas vezes só para causar inveja no outro. Porque a pessoa se sente bem quando todo mundo está aplaudindo e as pessoas desejando ter a vida que ela tem. Só para causar inveja. E o que Deus diz a respeito disso? Os que se exaltam serão humilhados. E que Deus resiste aos soberbos. Irmãos, geralmente a gente mede as coisas, de novo, o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Imagine, irmãos, se nós realmente entendêssemos esse verso, essa fala de Jesus, e aplicássemos isso na nossa vida, e como a gente enxerga a vida e o que a gente valora. Porque geralmente o que as pessoas do mundo prezam, muitas vezes é o que os cristãos também prezam, dão o mesmo valor às mesmas coisas.
Isso não é certo. Muitas vezes o ser humano mede as coisas pelo quê, irmão? Por tamanho e quantidade. Se algo é grande, se algo tem muito, pronto, isso é maravilhoso. Mas Deus valora as coisas assim? Quando Jesus, por exemplo, foi até Jerusalém, ele estava diante do templo, o templo que foi construído lá por Esdras, Neemias, o segundo templo. O primeiro templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Esdras, Neemias, Zorobabel, e na época de Jesus ele estava sendo ampliado, começou a ampliação por Herodes o Grande, continuou, já estava sendo ampliado há 46 anos, imagina um grande templo, ampliado ao longo de 46 anos, e Jesus está ali em Jerusalém com seus discípulos, e os discípulos olham aquele edifício imenso e falam para Jesus: mestre, olha essas pedras, olha essa edificação, assim, absolutamente abismados diante da grandiosidade daquilo. Mas, de novo, irmãos, o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. O que Jesus disse? Jesus não deu qualquer importância, ele só olhou para tudo aquilo e falou: não ficará pedra sobre pedra. Por quê, irmãos? Porque tinha tamanho, tinha quantidade enorme de pessoas lá, mas ensinava a verdade de Deus? Estava pronto para receber Jesus? Não. Então, cuidado com tamanhos, irmãos. Isso não significa grande coisa para Deus. Porque qual é a menor igreja que já existiu? A igreja de Jesus. Porque nem templo tinha. Não tinha nada. A igreja de Jesus é a menor porque nem tinha. Parece aquela cantiga antiga. Vocês lembram daquela cantiga antiga? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa era a mega igreja de Jesus. Não tinha nada, porque não é exatamente isso que Deus preza. E quando Jesus foi perguntado: mestre, onde devemos adorar? Né? A mulher lá no poço. Onde deve se adorar? É no templo ou é no monte? Jesus diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é levado aos olhos dos homens, vamos adorar no grande templo de Jerusalém. Não, vamos adorar no grande monte onde os profetas profetizaram. Não, Jesus falou, pode ser num lugar, pode ser no outro. O importa é o que o Pai está buscando, é adoradores que o busquem em espírito e verdade. Mas como as pessoas avaliam uma igreja, irmãos? Se uma igreja fornece muitos eventos, se o louvor tem muitos instrumentos, se a igreja é grande, espaçosa, maravilhosa, e as pessoas estão mais preocupadas com isso, em vez de buscar o que Deus quer, que é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade, que você o adore em espírito e em verdade. De novo, a menor igreja que já existiu é a de Jesus. E, logo depois de Jesus partir, os discípulos passaram, quando começou a perseguição, a adorar a Deus em catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos, porque eles tinham que adorar escondido para não serem perseguidos e mortos. Então, os discípulos, eles adoravam em cemitérios, em cavernas cheias de ossos de mortos, e eles estavam ali adorando num lugar escuro, com cheiro talvez não dos melhores, e estavam ali adorando, mas adorando em espírito e em verdade. Então, o que é elevado aos olhos dos homens, o tamanho do edifício, isso não importa, importa se você está chegando até o céu. O que mais importa não é a quantidade de instrumentos, é se você está se entregando no momento do louvor, se você está se quebrantando. O que importa não são as risadas, né, que um pastor com grande oratória e bem-humorado consegue extrair das pessoas. O que importa é o quanto você se arrependeu, o quanto você refletiu e que pessoa você se tornou depois da mensagem. O que importa, irmãos, é adorar em espírito e em verdade. Por isso que Jesus deixou bem claro: se tiverem 2 ou 3 em meu nome ali reunidos, eu estarei. É isso que é elevado aos olhos de Deus.
Se estiver em uma igreja pequena que prega o evangelho, que te faz refletir, te leva ao arrependimento, é muito melhor para Deus do que estiver numa igreja enorme, com muitas sensações, muitas músicas estonteantes, mas a pessoa sai dali sem ter ouvido a palavra de Jesus, a mensagem que Jesus ensinava. Irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Não apenas os templos, não apenas os montes, mas este mundo vai passar. Não vai ficar neste mundo pedra sobre pedra. Mas o que vai ficar? O que vai ser eterno? As suas escolhas com Deus. O seu momento com Deus. Isso é eterno. O mais, tudo vai passar. Por isso que a Bíblia diz, fixem os seus olhos nas coisas do alto, porque as coisas do alto que são eternas, e não neste mundo que tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo vai passar. Deus preza uma coisa, irmãos, e o mundo outra. O mundo preza tamanhos e quantidades, Deus preza o contato, a escolha e a vida com Ele. O Evangelho nos diz, irmãos, que o mundo, o que é o mundo? É concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se você for ver nas redes sociais, o que ganha like é aquilo que atrai a carne, aquilo que atrai o olhar humano e a soberba da vida. É isso que ganha likes. Esses são os bem-aventurados, os felizes. O que a carne quer, o que os olhos querem, o que a soberba quer. Infelizmente, é isso que está no mundo, e nós somos influenciados por isso, porque estamos nas redes sociais, estamos neste mundo. E nós temos que ter cuidado, porque o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. O que Deus preza é o que a gente preza, irmãos. Você vem ao culto buscando ser uma pessoa mais pacífica, como nós vimos nas bem-aventuranças, mais misericordiosa, você vem à presença de Deus, querendo aprender a amar mais, querendo aprender mais da palavra de Deus, querendo ser mais parecido com Jesus. É isso que importa. É isso que é elevado aos olhos de Deus. Se você vir ao culto e não receber necessariamente uma bênção financeira, mas sair com o coração mais terno, se você sair arrependido de algo que você fez, você sair querendo ser um melhor marido, um melhor filho, um melhor pai, isso é elevado aos olhos de Deus. O mundo não vai dar valor algum. Vai dar valor se você ganhar um carro importado novo. Mas isso para Deus, irmãos, isso não vai ficar parafuso sobre parafuso, nem pedra sobre pedra. O que vai permanecer é o seu coração diante dele. Então, se o seu carro aumentou, sua casa aumentou, muito bem, eu fico feliz e todos vamos ficar. Mas se os seus bens aumentarem e o seu coração diminuir, é um problema. E se o seu coração, o seu espírito aumentar na presença de Deus, isso é elevado aos olhos de Deus. Para o mundo, não. Para Deus, sim. Então, se a gente sai de um templo com o coração mais enternecido, com o coração maior, com o coração mais cheio, isso é elevado aos olhos de Deus, apesar de não ser elevado aos olhos dos homens. Na tentação no deserto, irmãos, Satanás tentou Jesus com tudo que o ser humano preza, mas o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E Satanás veio com tudo que o homem preza, e talvez a imensa maioria do mundo caiu e cai todo dia nas mesmas tentações. Aquelas tentações não são apenas para Jesus, são as tentações que a humanidade sofre. Você sofre, eu sofro, e a gente tem que saber escolher o que é elevado aos olhos de Deus e não o que é elevado aos olhos dos homens. Satanás ofereceu para Jesus, primeira coisa, transforma essas pedras em pães. Olha que maravilha, que milagre, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus diz, ou seja, a sua vida, quanto mais provisão, quanto mais matéria, quanto mais bens você tiver, melhor. Transforme pedras em pães. E Jesus falou, olha, tudo bem, mas nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Havia o que é levado aos olhos dos homens, receba mais. E Jesus fala, tudo bem,
mas eu quero a palavra de Deus. É isso que traz significado à vida humana. Porque há tantos ricos, tantos milionários vazios de vida e de existência, tomando antidepressivo sem parar, difícil levantar no dia seguinte. Por quê? Porque a vida está vazia. Porque tem muito pão, mas pouca palavra. E nós precisamos da palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, irmãos. Nós precisamos da palavra de Deus. E o que a gente tem prezado mais? Satanás depois disse: olha, atira-te aqui do pináculo do templo, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger dessa queda. E o que Jesus disse? Nós não devemos tentar a Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus é obrigado a fazer tudo por nós, a gente se arrisca pela fé, em vez de obedecer. Por quê? Porque quer fazer um espetáculo, né? Deus, vou me jogar aqui de cima e Deus vai me guardar, olha como eu sou especial para Deus. Não, meu irmão, não fica querendo provas de Deus que você é especial. A prova Ele já deu na cruz, Ele já derramou sangue por você. Ele não precisa ficar te guardando de tudo, e a gente exigindo provas, né? Como Satanás diz, se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, peça para que Deus prove que você é amado, que você é filho dele. Não, irmãos, Jesus, não, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para exigir nada de Deus, estou aqui para obedecer. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque a gente quer se elevar diante de Deus, a gente quer aprovação, a gente quer sinais que somos isso, somos aquilo. Não, irmãos, obedeça, seja simples e obedeça ao Senhor. Isso é elevado aos olhos de Jesus. Você quer a aprovação de Deus, mostrar que Ele te ama? Obedeça. Você vai ver o cuidado dEle, sem você precisar tentar, ou exigir, ou demandar de Deus qualquer sinal. E por fim, Satanás falou para Jesus: olha, eu te dou poder, eu te dou domínio, eu te dou riquezas, eu te dou fama. Basta você se prostrar ao mal. Quantas vezes a humanidade cai nisso, né, irmãos? Para ganhar mais, para ter mais poder, mais fama, começa a relativizar os valores de Deus, começa a abandonar a igreja, começa a deixar de lado, a falar, não, Deus, de vez em quando eu vou lá, começa a relativizar as coisas por mais poder. Não abandone, irmãos, a Deus. Eu preciso estudar muito por um concurso, não dá mais para ir para a igreja, vou ficar 1 mês, 2 meses sem... Não, venha à igreja, irmãos. Não abandone a Deus por poder. Não abandone a sua vida com Deus, pelo que quer que seja. Porque, irmão, se você for abandonar a Deus por que quer que seja, há alguém pronto para te oferecer o que você quiser, desde que você abandone a Deus. E essa pessoa é Satanás. Ele vai te oferecer o que você quer, basta você parar de vir à igreja, basta você parar de crer na palavra de Deus, basta você parar de orar, e Ele vai te dar o que você quer. Vai arrancar o seu tempo, vai arrancar o seu compromisso com Deus e vai te dar o que você quer. Então, cuidado. Essa tentação de Mateus capítulo 4 não é a tentação de Jesus, é a sua tentação, é a minha tentação. Você quer poder, quer domínio, quer riqueza? Eu te dou. Basta você parar de se prostrar a Deus e vem aqui me seguir. Essa é a proposta de Satanás. Então, cuidado o que é levado aos olhos do homem, poder, riqueza e domínio, e esquecer o que é levado para Deus, que é seguir a Ele, que é crer nele, que é honrar a Ele. Olha só, irmãos, o que é um grande problema da humanidade hoje? Muita gente tem muito problema de autoestima, baixa autoestima, né? E qual que é a causa da baixa autoestima? Isso que às vezes as pessoas não reparam, né? A baixa autoestima, a causa muitas vezes é necessidade de aprovação dos homens. Necessidade que as pessoas estejam dando validação a ela. E também vaidade. Agora, a humildade, que é o que Deus preza, o humilde tem problema de autoestima? Não. O humilde não tem problema nenhum de autoestima. Por quê? Porque ele não tem vaidades, ele não precisa da aprovação dos homens, ele só está preocupado com Deus e ele é uma pessoa simples. Ele não tem muitas exigências de aprovação de nada. A felicidade dele não depende de aplausos alheios.
Mas as pessoas não querem ser humildes. Elas querem resolver o problema de baixa autoestima sem humildade. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque sempre a pessoa vai achar algum defeito nela mesma, e defeitos no plural. Ela vai reparar nos defeitos, como ela não é humilde, ela vai se colocar para baixo, vai achar que todo mundo está reparando nos defeitos dela, vai achar que está sendo desprezada. Então, se os defeitos, que é algo que a vaidade não aceita, geram baixa autoestima, o planeta está condenado, né, irmãos, a ter baixa autoestima, porque todo mundo tem defeitos. Ou então vai ficar correndo atrás do vento, tentando maquiar ou tapar aqueles defeitos. Mas se a gente aprender com Deus, porque o que o homem preza, o que é levado aos olhos dos homens, a vaidade, uma beleza infinita, tudo isso não é o que Deus preza. Quer resolver problemas de baixa autoestima? Seja mais humilde. Reconheça que você tem defeitos. Eu tenho defeito, você tem, todo mundo tem. Se a gente for mais humilde e ser mais tolerante, mais misericordiosos com nós mesmos, porque é uma opressão muito grande a gente querer ser perfeito aos olhos dos outros, querer passar uma imagem de 100% poder, beleza e ostentação, isso não vai funcionar, irmãos. Às vezes as pessoas tentam resolver problema de baixa autoestima com 1000 elogios. Não, você é perfeito, você é estupendo, você é uma pessoa única, especial e maravilhosa. Irmãos, isso aí dura muito pouco tempo, porque a realidade vem, a pessoa volta a reparar nos defeitos. Aquilo não se sustenta, e a gente não precisa disso. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas com as suas carências, com as suas falhas, e nós temos que ser tolerantes com nós mesmos, tolerantes com os outros, e não ser isso que consiste a nossa vida. O humilde não tem problema de autoestima. Os grandes cristãos da história, Agostinho, Tomás de Aquino, João Crisóstomo, eles tinham defeitos, mas tinham problemas de baixa autoestima? Não, porque eram humildes. Mas alguém quer ser humilde? Não, porque isso não é elevado aos olhos dos homens. E a gente busca ser elevado aos olhos dos homens. Mas o elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. O que Deus preza? O humilde. O que o homem preza? Aquela pessoa cheia de qualidades, entre aspas, físicas e materiais. O ser humano preza o exterior. Deus preza o interior. E o que a gente tem valorizado mais, irmãos? Nós, mesmos os cristãos, temos valorizado mais o exterior ou o interior? O apóstolo Pedro nos diz, olha, falando para as mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Essa não deve ser a beleza de vocês. Ele diz, pelo contrário, a beleza de vocês esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É isso que as mulheres têm buscado, por exemplo? A beleza delas, ser um espírito dócil e tranquilo. Isso é uma coisa que está se perdendo nas mulheres, né? Nessa busca de ser empoderadas, serem fortes, mulheres fortes, está morrendo o espírito dócil e tranquilo das mulheres. O homem que sempre foi violento, boca suja, agressivo, as mulheres estão se tornando iguais. E por isso os lares estão se quebrando também, porque estão buscando mais a beleza exterior, que é elevada aos olhos dos homens, em vez da beleza interior, um espírito dócil e tranquilo, que é elevado aos olhos de Deus. Me diga, irmãos, alguma mulher busca isso? Um espírito dócil e tranquilo, mesmo as cristãs? Como isso tem se perdido, irmãos? Porque os valores do mundo estão entrando na igreja, já entraram, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Quem recebeu o maior testemunho de Jesus foi João Batista, que Jesus disse, não há ninguém maior nascido de mulher. E o que João Batista prezava? Ele dizia que ele cresça e eu diminua. Quem tem problema de autoestima, quer resolver o problema de autoestima como? Crescendo, aumentando-se. Agora, o segredo de João Batista era, não, eu não preciso crescer para resolver meu problema de autoestima.
Porque começaram a falar, João Batista, está todo mundo deixando você. Como é que vai ficar a sua autoestima? Você tinha tantos seguidores aqui no seu canal. Você vai ficar agora com baixa autoestima? Vai ficar... Não vou ficar nada disso. Eu quero que ele cresça e eu diminua. Se você tiver essa humildade, querer que você diminua e Deus cresça na sua vida, que o seu ego diminua, que a sua vaidade diminua. Ai, irmãos, mas como é difícil convencer um cristão ao seu ego, a sua vaidade diminuir para que Deus cresça. Isso é palavra de Deus, irmãos, isso é evangelho. Que o seu eu egoísta, que a sua vaidade diminua e a sua humildade cresça e Deus cresça na sua vida. Nós prezamos muito também, irmãos, aquelas pessoas que são ricas e famosas. E a gente vê documentários no Netflix, né? Tem sobre vários aí milionários, sobre famosos. Estão produzindo muito documentário, né? Para narrar as conquistas das pessoas, etc. Jesus também fez um documentário lá, quando ele conta aquela parábola do rico e do Lázaro, como se fosse um documentário na Jesusflix, né? Só que o documentário de Jesus não parou nesta vida. O documentário de Jesus continua. E mostra que o rico foi condenado e Lázaro foi para o céu. Claro que o problema ali do rico não é necessariamente a riqueza, né, como a Igreja Católica medieval supôs. Não, o problema é a riqueza. Não, o problema não é a riqueza. O problema é colocar a riqueza acima da espiritualidade. E pensar apenas neste mundo terreno, esquecendo que há uma vida depois. Porque como foi que ele conquistou essas riquezas? E como ele utilizava essas riquezas? E será que ele se lembrava de Deus? Algum problema grave teve, né? Porque ele não foi para o céu, pelo contrário, foi para o inferno. Então, será que ele se esqueceu de Deus? Será que ele explorava as pessoas com o poder que ele tinha? Será que ele tinha um pobre miserável na porta da casa dele, e ele esbanjando, e não estava nem aí para aquele pobre chamado Lázaro? O rico, irmãos, nem sequer tem nome para Deus. Porque a gente fica assim muito maravilhado com os milionários, com bilionários, mas é que igual aqui na parábola do rico e do Lázaro, para Deus a pessoa nem nome tem. Se é uma pessoa mesquinha, se é uma pessoa cruel, se é uma pessoa má, mentirosa, corrupta, nem nome tem. Agora, para Deus, um pobre ali, que às vezes não tem nada, mas ele tem um nome diante de Deus. Porque aquele pobre louvava a Deus talvez todos os dias, amava a Deus, e o rico não estava nem aí para Deus. Um mega empresário, cheio de documentários aí, pode ter traído a esposa, não dá valor nenhum para os filhos, explorado funcionários, sido corrupto, espalhado maldade por onde quer que passava. Vai ter um documentário no Netflix. Mas, como Jesus disse, louco, amanhã pedirão a tua alma. Amanhã pedirão a tua alma. E às vezes um gari amoroso, que sempre foi um bom pai, um bom esposo, e levava alegria, ajudava todo mundo que podia. Quem é maior aos olhos de Deus, irmãos? Quem é maior aos olhos de Deus? O rico ou o Lázaro? O bilionário com documentário na Netflix ou um gari amoroso, cristão e servo de Deus? Quem é maior aos olhos de Deus? O que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Irmãos, o pobre morre, mas o rico morre também. Às vezes as pessoas, os ricos especialmente, esquecem disso. Eles vão morrer. E aí, lembrando que Deus não precisa de nenhum rico e nenhum famoso do céu. Claro, se forem mesquinhos, soberbos, cruéis, mentirosos, traidores, Deus não faz questão de nenhum lá, irmãos. Nenhum. Ele não faz questão. Então, que a gente tenha cuidado nas coisas que a gente valoriza, porque Jesus mesmo, quando veio à Terra, não tinha nada que o mundo preza, nada. Lá em Isaías 53, nos fala como era Jesus. Ele não tinha qualquer beleza nenhuma, irmãos. E ele tinha problema de autoestima? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade naquela postura, né? Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado
e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, um homem de sofrimento, dos quais os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não fazíamos caso algum dele. Esse era Jesus, sem beleza, sem nada que destacasse, nada. Ele só era alguém que servia a Deus e cheio de Deus no coração. O que é elevado, irmãos, aos olhos dos homens, é abominável aos olhos de Deus. Lembre-se, irmãos, que nos céus há uma inversão. Jesus disse isso claramente. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Imagina se nós realmente crescêssemos nisso, sabendo que os primeiros aqui deste mundo podem estar recebendo aplausos, eles vão ser os últimos, e os últimos serão os primeiros. Traduzindo para o dia de hoje, um bilionário, caso esteja lá, pode ser o menor no reino de Deus. E um pobrezinho aqui, que fez ali, serviu a Deus, quietinho, ajudando as pessoas, nem teve nenhum destaque na mídia, pode ser um dos mais elevados nos céus. Aqui, irmãos, muitas pessoas recebem aplausos humanos, mas e lá no céu? Vão receber algum aplauso? E talvez quem não recebe aplausos humanos aqui vai receber aplausos de anjos, dos santos e de Deus. E um aplauso que não é temporário, um aplauso eterno. Jesus diz que ele, lá naquele dia, ele vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Neste mundo aqui você teve poucos aplausos, pouca aprovação humana, foi desprezado. Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E o muito de Deus, irmãos, aí sim é muito. Aí sim é muito. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Jesus disse aqui nesses versos que há as riquezas deste mundo ímpio e há as verdadeiras riquezas. Então tem igreja que vai te ensinar a obter as riquezas deste mundo ímpio. E elas ensinam porque elas são craques nisso, né? Elas mesmas conseguem obter muitas riquezas neste mundo ímpio. Mas será que estão ensinando as verdadeiras riquezas? Porque isso é a igreja. A igreja deve ensinar as verdadeiras riquezas. Isso é o papel da verdadeira igreja. Como Jesus diz, acumulem tesouros nos céus. Acumulem tesouros nos céus, irmãos. Se tem um conselho que a igreja deveria dar mais e mais e mais, não é? Acumulem riquezas na terra. Não, Jesus diz, não, acumulem tesouros nos céus. Cada vez que você vem à igreja e ouve a palavra de Deus, você acumula um pouco de tesouro no céu. Cada vez que você decide fazer uma boa ação, você acumula um tesouro dos céus. Cada vez que você perdoa, cada vez que você elogia alguém, ajuda alguém, dá uma palavra de consolo, você acumula tesouros nos céus. Acumule tesouros nos céus, irmãos. Porque é uma poupança que o mundo não vê e o mundo não preza. Mas Deus preza. O que é levado aos olhos dos homens, que é uma poupança rica aqui na terra, talvez para Deus não tenha tanto valor. Agora, para Deus tem valor se você acumular tesouros nos céus. Nunca hesite em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não sei se vocês têm acompanhado, irmãos, mas está havendo um grande movimento de avivamento na Igreja Católica Brasileira. Não sei se vocês têm acompanhado isso. Por exemplo, às 3h, no canal do YouTube do Frei Gilson, tem lá a oração do terço. Sabe quantas pessoas, irmãos, acompanham a oração do terço do Frei Gilson? Todos os dias, às 3h. 400.000 pessoas. 400.000 pessoas. Por quê, irmãos? Aí eu estava vendo naquele Inteligência Limitada, entrevistando um outro padre, não era o Frei Gilson. Qual a visão do Senhor, né, para explicar isso? Ele disse, olha, na minha visão isso está acontecendo porque as pessoas cansaram de igrejas, entre aspas, que ficam falando só de política, falando de bens materiais, falando de causas sociais, falando de psicologia. Ou seja, as igrejas parecem mais um consultório psicológico, parece muito mais uma palestra de um coach, parece muito mais um show, parece tudo menos igreja. E as pessoas estão ficando fartas disso.
As pessoas, quando vão à igreja, elas estão querendo achar igreja, igreja com cara de igreja, igreja que fala de vida eterna, igreja que fala do reino de Deus, igreja que fala de coisas espirituais, que hoje não está se encontrando mais. E muitos estão indo para a igreja católica buscando isso. Porque muitas vezes lá, pelo menos às vezes, tem muito mais isso do que ficar falando de prosperidade, de um show. Porque pelo menos isso a igreja católica não tem, esse show, essas coisas. Porque, irmãos, esses assuntos, vida eterna, sacrifício, compromisso com Deus, perdão, misericórdia, amor, se ninguém falar, se a igreja não falar, ninguém vai falar. Quem é que vai falar de coisas espirituais? Consultório psicológico não vai, um show não vai. Se a igreja não falar das coisas espirituais, ninguém mais vai falar e vai morrer. Ou seja, às vezes não há naquela vontade de se tornar, a igreja se tornar relevante para os acontecimentos daqui, da política, da vida financeira das pessoas, da vida emocional da pessoa, tentando ser relevante com isso, abandonam as coisas espirituais e deixam de ser relevantes para os céus. Isso é um perigo, irmãos, porque muitas vezes a igreja está querendo servir ao homem e não servir a Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Se eu for servir aos homens, eu não seria servo de Cristo. A igreja deve pregar a palavra de Deus, pregar coisas espirituais, pregar a vida eterna, pregar a cruz de Cristo, tendo 5 pessoas, tendo 10 mil pessoas, não importa. Importa que essa é a missão da igreja. Pregar, como Jesus diz, as verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas. Eu queria ler aqui para vocês um post, já falando de outra coisa que o mundo preza e o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Porque é isso aqui que muitas vezes as igrejas se tornaram. Um local que as pessoas vão para sentir, ter boas sensações. Olha esse post que eu vi do canal do C.S. Lewis Brasil. Vivemos em uma época que muitos cristãos não buscam mais o Cristo crucificado, e sim a sensação de euforia que a música, as luzes, a atmosfera proporcionam. O problema não está na emoção, mas no trono onde ela foi colocada. Hoje, muitos adoram a sensação de adoração, e não aquele a quem essa adoração deveria se dirigir. Alguns cultos viraram shows e o altar virou um palco. Não estamos mais formando discípulos, e sim fãs. A sensação é o novo Espírito Santo, porque se arrepia, é Deus. Se chorou, é Deus. Se gostei, é Deus. Mas então, isso é realmente Deus ou apenas uma sensação que foi exaltada à posição de Deus? Cristãos modernos confundem entretenimento com unção. Querem sentir muito mais que obedecer. Não é isso, irmãos. As pessoas vão para a igreja para sentir, não vão para obedecer. Querem se emocionar muito mais do que crer. A verdadeira adoração não se mede pelo que você sentiu, mas por quem você se tornou depois de adorar. Não é sobre sentir-se bem, é sobre tornar-se bom. Cristo não prometeu uma fé cheia de sensações, ele prometeu uma cruz, e ela pesa. Ela nos esvazia do ego para nos encher de Deus. Sensações enchem templos, mas é a verdade que liberta. E a verdade nem sempre dá prazer. Sei que, por exemplo, essa aqui com certeza não dá tanto. Na verdade, a verdade muitas vezes dói. Frequentemente ela nos desconstrói antes de nos reconstruir. Nem tudo que dá prazer vem de Deus, e nem tudo que vem de Deus te dará prazer. Adore a Deus, não a sensação. Irmãos, o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Que a gente busque o que Deus preza, especialmente vindo à igreja. Quando a gente vier à igreja, que a gente se esvazie de nós mesmos e a gente busque o que Deus quer que a gente busque. Que a gente venha para a igreja buscar aprender a obedecer, que a gente venha à igreja aprender a crer, que a gente venha à igreja para amar mais, perdoar mais, sermos mais humildes, nos esvaziar dessas coisas que o mundo preza, vaidade, soberba, ostentação,
valores deste mundo, apenas achar que a vida consiste em bens materiais. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. A vida de um homem não consiste na abundância de aplausos que possui, de belezas físicas que possui. A vida de um homem consiste no quanto bondade, quanto um coração amoroso e quanto vida com Deus ela tem. É assim que eu penso que a palavra de Deus diz e nos ensina. Vamos ficar de pé, amados? Mas, irmão, se você valorizar o que Deus valoriza e não o que o mundo valoriza, talvez você passe o que Jesus passa. Né? Fala que zombavam de Jesus, ridicularizavam Jesus. E se a gente for ridicularizado, irmãos, escolha, porque Deus vai honrar você se você honrar a Ele. Vamos orar sobre tudo isso. Senhor nosso Deus, pedimos o Teu olhar, Senhor. Porque nós, desde a queda, nós somos cegos. Enxergamos as coisas de uma maneira tão mesquinha, tão terrena, tão pobre. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar a vida como o Senhor enxerga. Nos ajuda a fazer as escolhas certas, as escolhas eternas, a escolher as verdadeiras riquezas, e não apenas as riquezas deste mundo ímpio, as verdadeiras riquezas. Nós lemos aqui nas bem-aventuranças, é humildade, é mansidão, é sermos pacíficos, é sermos servos do Senhor, sermos puros de coração. Uma pessoa pura de coração é levada aos teus olhos, mas não neste mundo. Nos dá os frutos do teu Espírito, Pai. Bondade, fidelidade, amor, alegria, amabilidade, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, coisas que este mundo não preza, mas que o Senhor valoriza. Nos ensina, Senhor, tudo que o Senhor quer nos ensinar, cada uma das bem-aventuranças, cada um dos frutos do Espírito, nos leva, Pai, a sermos mais parecidos com Jesus, porque isso é levado aos teus olhos, apesar de o mundo não aplaudir, o mundo, pelo contrário, ridicularizar, nos leva a ser mais parecidos com o Senhor. Pedimos esse milagre, Senhor, porque isso sim é um milagre que nós precisamos do Teu Espírito para nos converter, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos transforma pelo Teu poder, Pai. Faz esse milagre em nós, que nós sejamos pessoas com o Espírito cada vez mais avivado, cada vez mais buscando a Tua face, buscando as coisas espirituais, buscando acumular tesouros nos céus, buscando colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a Tua justiça. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.